Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia de Luciano Clay, historiador e biógrafo de Dr. Bezerra. Mas antes de começar o nosso programa, queria apresentar os outros programas que irão ao ar no decorrer da semana. Na terça-feira teremos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, sempre às 20 horas, conversando com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio. É um programa sobre a vida, a obra e a memória do grande velho escriba. Na quarta-feira temos o programa Resenha Literária com o documentarista e pesquisador espírita Silvio Mariano. É um programa onde trazemos aqui as obras espíritas à guisa de indicação. Na quinta-feira, temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida, a obra, a memória de Herculano Pires, conversando com Heloísa Pires, a brilhante filha de Herculano, uma conversa maravilhosa sobre tudo o que Herculano realizou entre nós. Esses são os 4 programas semanais. O de Bezerra hoje, o de Hermínio terça, a resenha quarta, o de Herculano quinta-feira. Mas temos também os programas mensais, que só acontecem aos sábados. No primeiro sábado, às 20 horas, todos os programas são às 20 horas, temos Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, conversando aqui sobre a obra e a vida do maior filósofo espírita que já existiu, Leon Denis. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e ex-presidente da UGE. É um programa sobre memórias, as memórias de César Perry e as memórias do movimento espírita. Ele que foi presidente das 2 maiores instituições do país, tem muita coisa a nos dizer para guardarmos já na historiografia espírita. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro. É um programa com documentos, fontes primárias, já, um programa de historiografia pura, onde vemos cartas de Kardec, de Amélie Baudet, a grafia dos médios de Kardec, dos espíritos comunicantes. É um programa impressionante. E para encerrar, no quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo Moreira, onde repercutimos aqui tudo que sai na imprensa espírita do Brasil nesse mês. O Leonardo é articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. Então, são 4 programas mensais, à semelhança dos 4 programas semanais, já 8 ao todo, sempre programas de história, de memória à disposição de vocês. Pessoal, então vamos iniciar a nossa reunião com o Clay de hoje, o nosso programa. E antes de trazer Clay aqui, elevamos o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma oportunidade de estudo da verdadeira doutrina espírita, aquela que está estribada em fatos comprovados através desses grandes e maravilhosos exemplos, como o Dr. Bezerra de Menezes na noite de hoje. Mas não vamos fazer romance, vamos trazer aqui a memória e a história deste grande vulto. Então, agradecidos a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o programa da noite de hoje. Bem, pessoal, sem mais delongas, vou colocar aqui conosco Luciano Clay. Pronto, pessoal, já está aqui conosco Luciano Clay Filho, para mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Luciano Clay, tudo bom, meu amigo? Como é que vai? Em paz, querido. Com o calor habitual da nossa terra abençoada,
mas nós do Nordeste já estamos acostumados, né? O pessoal que está aí pelo Brasil afora enfrentando ondas de calor, mas em paz, querido. Além do calor relacionado à nossa temperatura ambiental, o calor do afeto, do carinho dos irmãos que participam conosco dessa live, especialmente esse que vem da terra vizinha de Pernambuco aí, que você emana na nossa direção. E um abraço a todo o pessoal que está aí no chat. É impressionante, né, Luciano? A gente já fica esperando alguns nomes já. A Lúcia nem se fala, o Sherman, o Cícero Bezerra, o Orlando, né? A Valéria Pessoa aqui do Recife, a Ana Paula Cavalcante. É um pessoal fiel aí no chat, graças a Deus, vibrando uníssonos com o doutor Bezerra de Menezes. Mas, Luciano Clay, antes da gente adentrar ao estudo de hoje, não é? Semana passada, eu pedi para você se referir a uma data importante, né? A data de Herculano Pires. Só que hoje, 1 de outubro, não tem como a gente não se referir. Eu vou pedir para você explanar aqui um pouquinho, né, teu sentimento sobre essa figura que todo espírita reverencia e agradece a Deus, não é, pela sua existência no mundo e por tudo que ele fez por nós. Né? O professor Hipólito Leon Denizar Rivaio, que veio à Terra em 3 de outubro, numa nova romagem encarnatória. Luciano Clay, pegando o Herculano da semana passada, o Herculano, de uma forma muito bela, afirma que Kardec foi o demiurgo do espiritismo. Não é? Pegou a massa informe do espírito, não é? E trouxe uma criação nova. Não é? A doutrina é dos espíritos, mas Kardec na Terra foi o comandante em chefe, né, Luciano? Eu quero que você fale sobre Allan Kardec, mas o historiador concorda com essa imagem tão bela de Herculano, foi o demiurgo do espiritismo. Sem a menor sombra de dúvidas, o Herculano sempre muito bem inspirado, valendo-se de expressões como esta, de origem grega, para se referir que foi Kardec uma espécie de potestade de emissário celeste responsável pela organização da mensagem que, na verdade, se constituía naquela velha promessa profética, outrora feita por Jesus, nos momentos derradeiros de sua presença entre nós, conforme assim anota em seu texto o evangelista João, tão amado pela cristandade, o discípulo dileto do coração, quando nos promete que no futuro nos enviaria um outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo, em seu tempo, não muito bem compreendia, por isso crucificamos a dádiva divina chamada Jesus, pela nossa miopia espiritual. Então, o Espírito de verdade viria a seu turno, no outro tempo, a fim de repetir tudo aquilo quanto Jesus nos dissera e permaneceria conosco até a consumação dos séculos. Allan Kardec, portanto, para ser na Terra esse plugue, essa tomada, esse elo com o espírito de verdade, não poderia ser qualquer um espírito. Tinha que ser uma alma adrede preparada para o desempenho de uma missão extraordinária. E quando você lê a biografia de Kardec, quando você estuda, e hoje cada vez mais nós estamos podendo, através da descoberta desses novos documentos, compreender ainda mais algumas facetas da vida de Allan Kardec, nós ficamos rendidos, sensibilizados à grandeza desse espírito, que respeitosamente, Viana de Carvalho, a glória da oratória espírita no Brasil, até a primeira metade do século passado, ele desencarnou em 13 de outubro de 1926, quando falava de Allan Kardec, nas suas alocuções, nas suas preleções, ele fechava os olhos, emocionava-se, e a ele se referia, claro, usando a expressão de época, o ínclito codificador. Expressão que até hoje, curiosamente, também, de vez em quando o nosso Divaldo Franco psicografa algumas mensagens, ele ainda repete. Então, nós encontramos várias palestras, preleções de Viana de Carvalho,
sempre todas elas intituladas Homenagem a Allan Kardec, assim como Herculano, Viana, que foi alguém que zelou pela essência doutrinária, ele reverenciava Allan Kardec, tendo um respeito profundo, a ponto, inclusive, de chamá-lo também de mestre. O mestre, para nós, no mundo contemporâneo, numa época grave da história da humanidade, num contexto difícil de turbulência, sobretudo em face do entrechoque de ideias que, mesmo contraditórias ideologicamente falando, como o materialismo histórico de Marx e Engels e o positivismo de Augusto Comte, mas ambas traziam uma mensagem cetista, negativista, de certa forma nihilista, embora esta associada mais ao pensamento de Friedrich Nietzsche no futuro, mas profundamente voltada às questões meramente de natureza material. E foi esse homem que trouxe o espiritual, que trouxe a certeza da continuidade da vida, além desta vida, a partir da sua disposição e da sua renúncia pessoal, como grande missionário liponês, a que pudéssemos, a partir dos estudos que ele faz, com prudência, a priori, na análise dos fenômenos das mesas girantes, a partir de 1855, até chegar à constatação de que não era aquela movimentação frenética de objetos inanimados que dava aos perquiridores presentes naqueles encontros, que se tornou uma espécie de febre na Europa, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, com casos no Brasil, com casos no Rio de Janeiro, com casos em Recife, com casos em Fortaleza, em que muitas pessoas se debruçavam por mera curiosidade, diferentemente de Allan Kardec, para entenderem aquele fenômeno. Kardec não. Munido de cadernos de anotações, ele vai checando tudo aquilo ali, até o momento em que ele tem a oportunidade de ouvir da mesa a revelação bombástica de que não era a mesa constituída de matéria vegetal morta, sem cérebro, sem sistema nervoso, que dava aos perguntadores respostas inteligentes, mas era a alma dos homens que viveram na Terra, que voltavam à Terra exatamente nesse momento grave de dúvidas e de incertezas em relação ao porvir, para que nós pudéssemos restabelecer a nossa crença na imortalidade da alma, tendo em vista, sobretudo, que as religiões vigentes, hegemônicas, que há muito haviam se afastado da lógica, do pensamento, voltado a uma análise mais racional acerca dos problemas humanos, não conseguia dar aos homens do século retrasado as respostas lúcidas às questões que sempre a humanidade, desde priscas eras, fez. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? E o Espiritismo vem, depois de sistematizado, depois de organizado por Allan Kardec, sobretudo com o lançamento da Magna Obra, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, que o doutor Bezerra de Menezes, por Chico Xavier, mais tarde irá dizer que, a partir de então, raiaria para a humanidade uma nova era, que aí nós passamos a ter uma ideia, mesmo pálida ainda, da grandeza desse psiquismo, que nasceu em Lyon no dia 3 de outubro de 1804, e que teve uma vida na Terra, embora não tão longeva, já que ele desencarna no dia 31 de março de 1869, a semelhança de Bezerra de Menezes, uma vida relativamente equiparável em termos de anos, mas foi o grande responsável pela concretização, como dissemos, da promessa do advento do Consolador, e por ter nos legado essa doutrina, que no meu caso, pelo menos, posso dizer, salvou a minha vida. O Luciano salvou a minha também, né? Salve Allan Kardec, né? Sempre em nossos corações, e honremos, né? Tudo que ele nos deixou. Luciano Clay, vamos dar sequência a esse momento que a gente está aqui desfiando os filhos do querido doutor Bezerra de Menezes. Semana passada, vimos três aqui, não é? Adolfo, Antônio e Maria Cândida. Hoje, vamos ver mais três filhos, né? Ernestina, Maria Carolina e Otávio. Tá? Meu querido Luciano Clay, sobre Ernestina, a gente falou um pouquinho
quando nos referimos a Maria Cândida, porque Cândida desencarnou de tuberculose e o João Odorico Mendes, que era o noivo da Cândida, vai casar-se com Ernestina, não é? Então a gente viu isso aqui. Mas, Clay, eu queria que você falasse sobre essa moça, Ernestina, mas há um vínculo, né, da obra A Moreninha, você vai dizer por quê, vai vincular os Mendes ao Bezerra, não é? E como você vai explicar esse vínculo, eu queria desde já que você não deixasse de falar, Luciano, porque eu soube pela tua pesquisa que a pessoa, não é, a musa desse personagem da Moreninha, que viveu de fato na Terra, desencarnou em extrema pobreza, Luciano. Então, por favor, fale-nos sobre Ernestina Bezerra de Menezes. Bruno, foi, para mim particularmente, um dos momentos, em meio às buscas que fizemos, na demorada e paciente pesquisa, mais comovedores, porque, na condição de biógrafo do Dr. Bezerra de Menezes, ter a oportunidade de conseguir falar com alguém que, mesmo indiretamente, mas teve a oportunidade de conviver durante um tempo considerável, de praticamente 20 anos, com a filha do Dr. Bezerra de Menezes. Eu me refiro à dona Ieda Cardoso, que era neta da Ernestina, filha da dona Iracema. E tudo isso nós tivemos o ensejo de saber através da intercessão de uma amiga do Rio de Janeiro, a psicóloga Rosane Victor, que é trineta do Dr. Bezerra de Menezes, portanto, descendentes diretos. A Lúcia é sobrinha bisneta, sobrinha trineta, o Eduardo. Nós conseguimos contato com alguns descendentes diretos do Dr. Bezerra de Menezes, e aí mantivemos esse contato com a Rosane já há algum tempo, isso é em 2009 ainda, foi quando a Rosane nos apresentou a dona Ieda. Chegamos a conversar também com o irmão dela, de nome Edgar, que era neto da Ernestina, e a dona Ieda, ainda entre nós, inclusive simpaticíssima, nós temos alguns vídeos que a Rosane nos mandou. Ela lembra, aliás, muito no comportamento, sempre muito bem-humorada, a minha mãe, que já se encontra residente do mundo espiritual, gosta da vida, ama a vida, gosta de dançar, católica, e ela, muito aberta ao diálogo, quando nós falamos com a dona Ieda, por telefone, não a conhecemos pessoalmente, como também com a Rosane, nós fomos anotando. Naquela época, nós íamos anotando, escrevendo e fizemos algumas perguntas, porque o que acontece? A dona Ieda, ela conviveu de perto com a Ernestina. A Ernestina nasceu em setembro de 1867, portanto, a segunda filha do segundo casamento de Bezerra, com Cândida Augusta, e vai desencarnar em setembro de 1950, quer dizer, no mesmo mês à frente, mas recentemente, né, no século XX, em meados do século passado. Então, ela viveu bastante, já velhinha. Foi o penúltimo dos filhos, sendo filha da Dr. Bezerra de Menezes, a desencarnar. O último vai ser o Francisco da Cruz, que desencarnou em 1961. E aí nós conseguimos falar com a dona Ieda, íamos perguntando algumas coisas e ficamos surpresos, porque quando o João Mendes, com quem a Ernestina se casa, e sobre quem falamos também, João Odorico Mendes, que era um genro muito querido pelo Dr. Bezerra de Menezes, noivo da irmã, a família não sabia disso, essa revelação nós fizemos, ele era noivo da Maria Cândida, a primeira filha do segundo casamento do Dr. Bezerra, que desencarnou de tuberculose, em 13 de agosto de 1887, e aí ele se consorciará 2 anos após, em 1889, com outra irmã, Ernestina. E ele era espírita, porque participava de reuniões que o Dr. Bezerra de Menezes organizava na sua casa, ao tempo em que ele residia numa chácara na Estrada Velha da Tijuca, no Rio de Janeiro, um local extremamente aprazível, ao número 27. E aí nós conversamos com a dona Ieda, e foi quando a dona Ieda, Bruno, nos foi revelando algumas coisas curiosas da avó. As perguntas eram dirigidas à avó,
para saber se ela tinha alguma lembrança. Porque foi interessante, porque o João Mendes encarnou em 1930. E a dona Ernestina, a filha da doutor Bezerra de Menezes, foi viver com a filha Iracema, a mãe da dona Ieda, a avó da Rosane Victor. Então, ela conviveu 20 anos. E ela me disse que, para minha estupefação, que ela dividiu o quarto com a avó. A avó ficava no quarto, na casa da filha Iracema, com ela, então dormiam no mesmo quarto. E eu perguntei a ela algumas coisas, e ela foi me falando da avó. Conseguimos uma fotografia da dona Ernestina já velhinha, assim como também da dona Iracema, neta do doutor Bezerra. A Ernestina tinha os olhos azuis com a tonalidade esverdeada também. E aí fomos perguntando à dona Ieda se ela tinha feito alguma revelação acerca da avó, que ela tanto amava. E a dona Ieda foi me dizendo que, embora a Ernestina não fosse espírita, ela tinha muita sensitividade, ela tinha até uma certa mediunidade. Assim como as outras irmãs, aprendeu a tocar piano, conforme falamos anteriormente, o doutor Bezerra de Menezes colocou as filhas e os filhos nos melhores colégios de seu tempo, para que tivessem uma boa educação, sempre se preocupando também com essa parte da arte, da música. E aí ela me disse que a Ernestina chegou até a se apresentar em alguns saraus, em alguns teatros, quando jovem. E também ela me revelou que a dona Ernestina falava com muita emoção a respeito do pai, sempre com lágrimas nos olhos, e dizia que ela, até a expressão que ela usava, a dona Ieda, ela tinha algo meio assim do espírita, né, que ela dizia para mim, de ter presciência, de prever algumas coisas. Inclusive, ela amava muito a um neto, irmão da dona Ieda, Edgar, que quando houve o casamento, ela foi para o casamento porque queria ir, mas pouco tempo após, no dia seguinte, ou 2 dias depois, ela veio a desencarnar, que queria estar junto desse neto. E dizia também que Dona Ernestina sentia presenças espirituais, captava e repassava cheiro de flores, dizia que estava sentindo esse ou aquele odor, quem sabe até da mãezinha querida, ou do pai ali presente que se apresentava. Então, embora católica, a Ernestina que conheceu o espiritismo, que o marido, a família não sabia, durante um tempo frequentou também as reuniões mediúnicas, ela acabou também tendo familiaridade com aquilo que acontecia na vida do pai. Quando foi publicado o livro A Loucura sob um Novo Prisma, em 1920, 20 anos após o Dr. Bezerra, a Ernestina e o João Mendes foram dois dos filhos que cederam os direitos, né, para que a obra fosse publicada 20 anos após, homenageando o pai amado que desejou o quanto pôde ver aquela obra publicada em vida, infelizmente, porque desencarnou em 1900, assim não aconteceu. Então, Ernestina é uma figura realmente extraordinária. E nas pesquisas que fizemos, Bruno, eu estou me prolongando um pouco nessa pergunta, porque é uma filha que nos marcou muito assim, a pesquisa, pela possibilidade de interagir com Dona Ieda, essa descendente direta do Dr. Bezerra de Menezes, nós fomos pesquisando um pouco mais acerca da vida do João Mendes, e aí nós nos deparamos com um fato curioso. Ele era, inclusive, neto de um grande escritor, João Odorico Mendes, bastante conhecido na literatura oitocentista, que viveu até meados do século retrasado, desencarnou na década de 1860, que era maranhense. E o João Mendes, ele vai ter um filho com Ernestina, entre outros tantos mais, e esse filho vai ser praticamente adotado como filho do coração e vai receber no sobrenome o nome de Macedo, que era João Odorico Mendes, que seria o filho, né, do João Odorico, que vai ter também o nome de Macedo no nome. Por que isso? Porque era parente do João Mendes, ninguém menos do que Maria Catarina Abreu Sodré. Nem os biógrafos desse personagem da literatura brasileira, que muitos que nos ouvem nesse momento já ouviram falar, se não dele, da obra dele, que foi até transformada numa novela que eu assisti na minha infância pela Rede Globo, nos anos 1970, a novela cuja atriz principal, Bruno, ainda me lembro, bela atriz, ainda entre nós, velhinha, continua fisicamente bela, a Nívia Maria, Nível que era Mar. casada,
casada com um cearense. Eu me refiro à novela A Moreninha. Aqui as reminiscências do passado, né, vão longe aqui. Essas evocações nos trazem um bem-estar muito grande, porque recordar é viver. E eu me refiro ao Joaquim Manuel de Macedo, grande escritor, autor dessa obra que todos que escutam essa live já ouviram falar. Mesmo que não a tenha lido, assistiram a novela, é fácil você encontrar. Então, essa personagem, a Moreninha, ela foi baseada numa figura que realmente existiu, que foi um grande amor da vida daquele a quem o Dr. Bezerra de Menezes chamava afetuosamente de Macedinho. O Dr. Bezerra de Menezes era muito amigo íntimo, aliás, do Joaquim Manuel de Macedo. Os dois eram médicos, lembrando. Os dois foram colegas na vereança, na Câmara dos Vereadores, ligados ao Partido Liberal. Nós encontramos até umas charges do livro, na época, que colocavam 3 médicos, o doutor Dias da Cruz, o doutor Bezerra de Menezes e Joaquim Manuel de Macedo, né, como defensores aí da higiene pública do Rio de Janeiro. E o doutor Bezerra de Menezes tinha um amor muito grande, tanto que no livro, na obra inacabada, Casamento e Mortalha, publicado sequencialmente, em forma de folhetim, novelas, para entendermos, que o doutor Bezerra de Menezes escrevia no Reformador, o doutor Bezerra de Menezes fala do Joaquim Manuel de Macedo, chama-o de Macedinho, porque ele era fisicamente. O doutor Bezerra não tinha autoridade para falar, porque também era pequenininho, né? Mas ele era pequenininho fisicamente falando, como o doutor Bezerra de Menezes. Era bem baixinho, por isso ele chamava de Macedinho. Pelas fotos, ninguém imagina que o Joaquim de Manuel de Macedo. Aí você vê a intimidade do doutor Bezerra com ele. Era grande amigo. Quando ele desencarnou, no início da década de 1880, se não me falha a memória, em 1882, Joaquim Manuel de Macedo, o doutor Bezerra de Menezes foi um dos poucos na Câmara, se não o único que temos notícias, a usar do parlamento, na época já deputado geral, para fazer uma homenagem através de um discurso a Joaquim Manuel de Macedo, esse grande nome da literatura. Mas é onde é que entra a história da Ernestina, para a gente aqui não devagar muito e não cansá-los com essa narrativa, esses causos aí que a gente vai contando aos domingos à noite. O interessante é que o Joaquim de Manuel de Macedo teve a sua musa inspiradora exatamente para escrever o romance A Moreninha, naquela que virá a ser a sua esposa, Maria Catarina de Abreu Sodré, que é, de fato, a Moreninha. As biografias escritas sobre ele falavam vagamente e sequer tinham notícias do paradeiro dessa personagem que realmente existiu na ilha de Paquetá, aquela história romanesca do Rio de Janeiro. Mas nós fomos atrás. E aí, para tentar entender esse vínculo, por que é que ela entra aí na história com o João Mendes? Porque ela era parenta dos Mendes, a Moreninha. Vamos usar a expressão Moreninha para não ficar chamando aqui Maria Catarina Abreu Sodré. A Moreninha, esposa real do Joaquim Manuel de Macedo, ela era ligada aos Odorico Mendes. E ela com o Joaquim Manuel de Macedo se casaram na vida real, mas não tiveram filhos, por algum problema. E aí, pela vinculação com o Odorico Mendes, né, o filho, na verdade, um dos dele lá, ela vai adotar esse Odorico Mendes, né, que vai passar a viver com ela e receber o nome de Macedo. Então, ela vai adotar esse rapaz como filho. Então, o vínculo aí unindo, como eu disse, os Mendes com os Bezerra de Menezes, né, e, no caso, com a Moreninha, a personagem célebre da literatura brasileira. De fato, querido, nós fomos atrás para descobrir um pouco a respeito dessa personagem, que nenhum biógrafo do Joaquim Manuel de Macedo, que é uma figura consagrada na literatura brasileira, havia colocado algo, e nós descobrimos que, por volta de 1915, ela deu uma entrevista, pouco tempo antes de desencarnar, a personagem real, que já estava velhinha, porque, como dissemos, o Macedo, Macedinho, Joaquim Manuel de Macedo, desencarnou em 1882, e ela vai desencarnar já no segundo decênio do século XX, já velhinha, na mais extrema pobreza, esquecida, de tal maneira que tiveram, inclusive, de arranjar um túmulo para colocá-la
depois de morto, o seu corpo físico, né? Então, são as coisas da ingratidão humana, né? Se não por ela, que era desconhecida, talvez, prestar sua homenagem ao grande consagrado escritor Joaquim Manuel de Macedo, que também, como acontece, aliás, com os grandes escritores nacionais, como os grandes cientistas, só passou a ter a sua vida mais conhecida e valorizada mais à frente no tempo. Então, querida, a história curiosa que nós garimpamos e que consta aí do livro é essa. Nívia Maria, meu Deus do céu, Luciano Klein, sua memória afetiva vai longe, viu? A Moreninha, Rede Globo, né? Não era nem Tupi, Rede Globo. já era Rede Globo, né? Não, era Globo. A Globo teve, a Rede Tupi também tinha outra versão. Aliás, deveriam fazer um remake dessa novela, né? Muito boa essa novela de época. Já para quem não lê hoje a nossa mocidade aí, com todo respeito, né? Com as exceções devidas, né? Não estão mais lendo os clássicos, e se leem são clássicos adaptados, que eu particularmente não concordo muito. Se lê o resumo do Guarani, resumo de Iracema, porque não se lê como nós líamos na nossa infância. Eu acho que as novelas não deixam de ser uma opção boa quando bem feitas, mais ou menos fiéis, né, aos textos originais, mais adaptadas, claro, tem de ser com licença poética. Eu acho que tenderiam a enriquecer, né, a nossas televisões. Mas foi na Rede Globo, foi por volta de 19... Se não me falha a memória, foi 1975 ou 76. Os que estão nos ouvindo aqui, depois consultem aí no professor Google. Luciano, a gente tem a mesma idade, né? Queria saber se você se lembrava dessa atriz também, porque eu, garoto, eu tinha fixação numa atriz que eu achava linda, Luciano, né? Hoje está uma senhora, não sei nem se já se encarnou, né? Que era Norma Bloom, que fazia muito essas novelas de época. Você se lembra? Norma Norma Bloom Bloom? fez A Senhora, novela Senhora, Senhora, com exatamente. o Eduardo Tonardi, né, que era um ator de olhos azuis, que hoje está afastado, né? Mas a Norma Bloom ainda está velhinha, ela fez uma novela dessas de época também, há uns 4, 5 anos, né? Uma freira aí de um convento, mas uma participação breve, mas ela continua fisicamente entre nós. Também Norma me Bloom, lembro. minha doce obsessora, viu? Então, estava no meu inconsciente durante muito tempo, viu? Quando eu vi a novela na época, eu digo, que atriz impressionante. Você vê, Olhos Azuis, muito bela na época. Ela fez A Senhora, né, do romance de José de Alencar, eu me lembro dela, da novela A Senhora. meu querido Luciano Klein, vamos agora para a filha Carolina Bezerra de Menezes. Tá? Essa filha era realmente, Luciano, a mais chegada ao doutor Bezerra de Menezes. Ela também, como o irmão Antônio, ela foi uma espírita dedicada, acompanhava o pai nas atividades espíritas. Agora, Luciano, uma coisa impressionante que a gente viu a filha semana passada desencarna mocinha com tuberculose, né? Essa filha mais chegada, espírita dedicada, também, Luciano, aos 21 aninhos, eu tenho uma filha mais nova com essa idade, 21 aninhos, vai desencarnar também, Luciano, com a tuberculose, com a dor do doutor Bezerra, meu Deus do céu, né? Fale-nos sobre Carolina. Quem é pai, quem é mãe, às vezes é difícil você dizer qual é o filho da sua predileção. Sempre nós vamos dizer que amamos a todos de forma indiferente, né? Indistintamente. Mas a mãe sempre tem, é compreensível pelos liames que nos prendem a determinados seres com os quais temos vínculos pretéritos profundos de encarnações transatas, então é perfeitamente compreensível que você tem uma maior identidade com esse ou com aquele. Isso é normal, não quer dizer que os outros não recebam o mesmo afeto, o mesmo amor. Não se demonstra. O doutor Bezerra de Menezes, na Terra, teve, com as duas esposas, 15 filhos e mais uma adotada. Dizemos isso só para diferenciar, que uma foi uma escrava forriada, mas ele próprio não diferenciava, ele tinha como filho, para ficar didaticamente aqui a nossa exposição. Então, o doutor Bezerra amava todos, incondicionalmente. Como nos ama também seus filhos pelo coração. Mas observando o que ele descreve acerca dessa filha, inclusive foi, entre todos os filhos, aquela ou aquele
dos filhos que mais mereceu uma dedicação e uma atenção, até colocando-a como um dos personagens do romance Inacabado, que fizemos menção, Casamento e Mortalha. Ele cria um personagem a qual ele dá o nome de Yaya. Ele não coloca, obviamente, Carolina. Ele coloca o nome de Yaya, que era o apelido dela. A Ernestina, ele apelidou de Zizinha. Inclusive, quando ela desencarnou, em 1950, no convite, né, ao sepultamento e à missa, a família era católica, vinha lá Ernestina, Georgina, já adotava o Mendes, Bezerra, né, e vinha lá embaixo, entre aspas, Zizinha. A anterior, que desencarnou, a Maria de Cândida, era Sinhazinha. Eram as três muito próximas, diferenças de poucos anos. E a Carolina, ou a Carol, vamos usar assim a expressão de hoje, né, ela era chamada de Yaya. O mais interessante, Bruno, é que essas filhas, nós temos vários retratos, que eu tenho um retrato da Carolina, que a Lúcia Bezerra me passou do acervo do irmão dela, JB de Paiva. Nós temos algumas fotografias que elas vão tirar em 1877. O doutor Bezerra levava, a mãe levava, tirar fotografias nos estúdios da época. Era uma festa, né? E usava o mesmo vestido. Naquela época, os estúdios fotográficos. Então, eu tenho fotografia das três, uma usando o mesmo vestido que a outra. Aí, até que o vestido de uma ficava um pouquinho maior, mas era o mesmo vestido. Eu ainda peguei coisas assim. Antigamente, você ia bater fotografia, né? É o novo, como se diz, né? Naqueles estúdios fotográficos, 3x4, você tinha que usar um paletó. Hoje não, até artificialmente você faz com computação gráfica. Mas o fato, querido, é que essa jovem ela era amada demais pelo doutor Bezerra. Eu diria que era a filha com a qual ele tinha uma identificação profunda. Era uma alma afim, com vínculos espirituais certamente preteridos. Uma alma extremamente espiritualmente refinada, você percebe isso. Ela tinha os olhos claros, esverdeados, nós conseguimos uma fotografia dela, ainda novinha, que consta do livro. Mas o mais surpreendente, ela tinha esse nome, inclusive, quem sabe não era a mesma, reencarnada, não estamos afirmando, mas há uma hipótese. O doutor Bezerra de Menezes teve uma irmã chamada Rufina Carolina, que foi a primeira das irmãs a desencarnar, ainda no início dos anos 1850. Então, essa irmã desencarna e ele, em homenagem à irmã, usa o nome, era Rufina Carolina, usa o nome Carolina. Então, a Yaya, ela movimentava a atenção do pai. E ela tinha uma identidade tão profunda com o pai que ela acompanhava as ações políticas, lia os jornais, mesmo muito novinha. Quer dizer, coisa até incomum para a mulher, né? E o doutor Bezerra vai narrar isso, vai descrever isso no romance, dando as características da filha, a personagem Yaya. Então, era alguém que conversava com ele a respeito das coisas, tinha curiosidade. Aquela filhinha que chega sempre perto do pai para perguntar coisas mais relacionadas a ele do que com a mãe, mostrando que estava antenado ao que se passava no mundo, mostrando para quem lê que era um espírito de uma elevada envergadura moral, que estava ali para dar aquele suporte espiritual ao pai, que certamente para ele era um alento, um incentivo em meio às agruras, às dificuldades pelas quais o pai passava. E, naturalmente, convivendo com o pai, ela, que vai desencarnar somente em 1892, adere ao espiritismo. Conhecia as ideias espíritas e acompanhava o pai nas reuniões, inclusive a Federação Espírita Brasileira. Então, uma alma realmente extraordinária. Mas essa jovem desencarna prematuramente, no dia 4 de fevereiro de 1892, um mês antes de completar 22 anos. Desencarnou com 21 aninhos. E a Carolina desencarna, mas, para além do doutor Bezerra de Menezes, é interessante, porque logo, logo o doutor Bezerra de Menezes vai ter notícias espirituais dela, porque ela se manifesta em uma reunião íntima, mediúnica, que o doutor Bezerra de Menezes participava, mostrando-se amparada por ninguém menos do que a avó, Fabiana, que a acolhe no mundo espiritual. E aí o espírito já volta, já se engaja. O doutor Bezerra participava de algumas reuniões mediúnicas no núcleo familiar, na Estrada Velha da Tijuca, que foi fundada no ano de 1891. Esse espírito, como também de uma outra filhinha que desencarnou em 1889,
chamada Cristiana, que é mais novinha, vamos falar oportunamente, se manifestavam nessas reuniões, mostrando que o Dr. Bezerra de Menezes, na Terra, teve espíritos de elevada envergadura moral que vieram à Terra para lhe dar aquele alento necessário, mas rapidamente retornaram ao mundo espiritual para, do espaço, do mundo invisível, ou desses intermúndios, como o Dr. Bezerra de Menezes chamava, lhe dá a inspiração devida para a consecução de sua única e extraordinária missão. Luciano, e vamos agora para a parte derradeira do nosso programa. Eu queria saber de você sobre esse filho chamado Otávio Bezerra de Menezes. Luciano, ele tinha um codinome interessante, né? Era chamado de o Barão. Eu quero saber por que Barão, né? Ele tinha uma pose de rico, sei lá, de lorde, mas eu queria que você falasse também, Luciano, porque uma das obras que eu mais amo do Dr. Bezerra não é uma biografia, os fatos não são nem em ordem cronológica, não é? É o livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, né? Há um fato na tua pesquisa que envolve esse filho do Dr. Bezerra com Ramiro Gama, que é a coisa mais linda do mundo, né? Até para o fecho do programa de hoje, deixa isso para o fim, esse fato com Ramiro Gama, que é lindo de viver, né? Mas nos fale aí sobre o Barão, meu querido Luciano Klein, né? Otávio Bezerra de Menezes. Esse foi quando nos iniciamos lá atrás as pesquisas e publicamos um livro em 2000, por ocasião do primeiro centenário de desenlace do Dr. Bezerra de Menezes, 1900, 2000, um livro pela editora La Chatre, intitulado Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos, que hoje ainda é editado, está na terceira edição, mas, claro, com falhas, porque na época nós não tínhamos os instrumentais de pesquisas que hoje nós dispomos. E nós encontramos um documento do arquivo do Exército Brasileiro, para colhermos um pouco a respeito da vida do Dr. Bezerra de Menezes como militar. Ele foi militar de 1858 até 1860, segundo o tenente cirurgião do Exército. E aí, na fé de ofício do Dr. Bezerra de Menezes, quem havia colhido as informações, pela última vez o documento estava assinado lá o nome de Otávio Bezerra de Menezes. Nós não sabíamos o nome desse filho, guardamos, registramos no livro, mas as informações ainda eram muito parcas. Posteriormente, nós fomos aprofundando nas nossas buscas, e aí conseguimos montar, e faz parte do livro, um perfil biográfico do Otávio. O Otávio é o primeiro filho homem do segundo casamento de Bezerra com Cândida Augusta. Ele nasceu há 150 anos, em 1873, e desencarnou no dia 23 de abril de 1947, portanto, já velhinho, 3 anos antes da Ernestina. Desencarnou solitário, viúvo, teve uma filha, mas a filha também desencarnou. Teve uma vida muito sofrida, já no final da jornada terrestre. Mas Otávio, que estudou no colégio Pedro II, veja que o Dr. Bezerra de Menezes o colocou nesse colégio para que ele pudesse ter uma sólida formação. Mais tarde foi funcionário público municipal no Rio de Janeiro, até se aposentar. Ele também era um amante dos esportes, inclusive gostava, como pai, de equitação, das corridas nos hipódromos da época. Tinha até um cavalo que corria, tinha uns pares e o cavalo dele, né? Que o pai sempre podia, quando podia, acompanhava. Então, nós descobrimos que ele era chamado afetuosamente, carinhosamente, na intimidade familiar, de o Barão. Como dissemos, o Dr. Bezerra de Menezes punha apelido em todos os filhos. Tinha um outro chamado José Rodrigues, sobre quem vamos oportunamente falar, que também tinha um apelido que o pai dela era de Tuca. Agora, não sei porque é Tuca, né? Às vezes o pai, quando é pequenininho, o filho, olha lá e Tuca, Tuquinha, chamou de Tuca. E o Barão, nós não sabemos por quê, mas deduzimos, Bruno, porque conseguimos do Barão, infelizmente, só uma fotografia dele, né? Também passada pela Lúcia,
A Lúcia é grande responsável por boa parte dessas fotos, a Lúcia Bezerra, e o Barão, ele nessa fotografia, ele se apresenta pequenininho, ele devia ter uns 6 aninhos, aí está pousando lá no Rio de Janeiro, na fotografia tirada no mesmo estúdio que as irmãs, você vê que o cenário é o mesmo, só que ele era um pouquinho menor, aí ele está lá pousando, como se estivesse com uma baleia, né? Aquela varetinha de se bater nos cavalos, né, como os cavalos andam, com um porte assim um tanto de nobre, né? Então, eu deduzo que era porque o menino desde pequenininho parece que tinha essa volta assim no comportamento, na maneira de ser, que talvez o pai tenha visto que ele parecia um barão, que era um dos títulos, aliás, mais baixos, né, da nobreza do império. Você tinha o conde, você tinha o barão, o visconde, os outros eram mais elevados, né? Aí você vem para os marqueses e para os duques. No Império era assim. Então, supomos que seja por isso, mas ele era conhecido na intimidade familiar como o Barão, até o final da existência, por causa do pai. Então, nós tivemos essas informações que foram colhidas a respeito dele. Como dissemos, ele vai desencarnar na década de 1940, já com uma idade mais provecta. E aí, quando nós folheando o livro que também nos encanta, um livro feito com muita afetividade pelo inolvidável Ramiro Gama, que muitos já devem ter lido, Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Ele escreveu também Lindos Casos de Chico Xavier. Não é uma obra, como você disse, historiográfica, porque ali ele vai muito de oitiva, vai muito das narrativas, das memórias, as pessoas iam dizendo as coisas e ele ia anotando. Dificuldades da época, não tinha o que hoje nós temos, um celular que grava, os próprios gravadores, e essas informações ele foi colhendo ao longo da sua vida, 40, anos 50, até publicar essa obra. Inclusive, entrevistando uma descendente do Dr. Bezerra de Menezes, que vamos oportunamente falar a respeito. Então, ali ele coloca, que é o que você nos pede para deixar por último, nessa reflexão, e nessa homenagem que fazemos a Bezerra de Menezes, na véspera, praticamente, ou antivéspera, do nascimento do ínclito codificador do Espiritismo, Allan Kardec, que Bezerra amava e que honrosamente recebeu também dos seus coevos, dos seus contemporâneos, o título de o Kardec brasileiro, o Ramiro Gama diz que um dos momentos mais emocionantes que ele experimentou foi quando, certa feita, ele estava fazendo uma preleção num centro espírita no Rio de Janeiro. E, de repente, após abordar lindos casos de Bezerra de Menezes, porque era uma sessão solene, especial, que homenageava o médico dos pobres, ele disse que, quando terminou a preleção, no início da década de 1940, ele vê aproximar-se dele um velhinho, um senhor de, segundo a sua identificação, com mais de 70 anos, que se aproxima com os olhos vermelhos, marejados ainda pela emoção não contida, vertida em lágrimas, pela palestra que Ramiro Gama proferira, e ele se aproxima respeitosamente do orador, daquela sessão solene, e diz-lhe, de tal maneira que impactou indelevelmente a vida do saudoso confrade e divulgador do Espiritismo, Ramiro Gama, que tudo aquilo que ele havia dito a respeito de Bezerra de Menezes era a mais pura verdade. Era exatamente o Otávio que ali se encontrava, era o filho do Dr. Bezerra de Menezes, que diz a ele que tudo quanto diziam que o seu pai era tudo aquilo e muito mais. Aí ele se apresenta como Otávio, ele registra o nome Otávio, e o Otávio disse para ele que era conhecido como Barão, a esse registro também, de que ele era conhecido como Barão. Ele tinha alguns amigos já aposentados, vivendo solitariamente, desencarnou sozinho, tanto é que o seu assento de óbito foi assinado por uma pessoa que cuidava dele. E o fato é que talvez 3 ou menos anos depois, porque o Ramiro Gama não data, não diz quando foi essa palestra, apenas refere-se a ela como no início da década de 1940,
Ele desencarnou o Otávio em 1947, então, pouco tempo após, ele retorna ao mundo espiritual. Então, realmente foi um momento de muita emoção para alguém que falava sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Imagine ter a oportunidade de estar falando sobre ele e ali testemunhando a narrativa, o próprio filho, mostrando uma vez mais também, e na contramão daqueles que disseram, sem conhecimento algum, que a família abandonou o espiritismo, ou, aliás, nunca foi espírita, que era mais um que estava numa casa espírita assistindo a uma reunião espírita na década de 1940. Ô, Luciano, é tudo tão lindo que a gente não quer que acabe, mas temos que dar um interregno aqui, né? Para ficar o gostinho de quero mais e a turma vir para a semana continuar. A gente vai continuar nessa saga dos filhos, e tem histórias lindas como essa que vão vindo aqui para frente, né? Luciano Clay Filho, tu ora. Com prazer, querido. Agradecendo a Deus, a dádiva da vida, a oportunidade desse estágio, desse aprendizado na romagem terrena, nesse momento presente, em meio a essa evidente transição pelo qual passa o planeta Terra. Rogamos-te, Pai amoroso, que por intermédio de Jesus possa nos envolver e a todos quantos conosco se encontram ligados a essa atividade dominical, cujo escopo é tão somente evocarmos-te a lembrança através da vida missionária do Dr. Bezerra de Menezes. Pedimos-te, Senhor, por fim, que possas abençoar esse missionário por ti, especialmente enviado no dia 3 de outubro de 1804, que veio para o desempenho de uma das mais importantes missões da história do cristianismo, que foi o de ensejar a concretização do teu desejo, de tua promessa no tocante ao advento do Consolador prometido. Envolve o professor Hipólito Leão Denis Arrivai, onde ele estiver, o nosso Allan Kardec, em ondas de amor e paz, e que ele possa, nesse instante, receber da família espírita de todo o Brasil, em especial, e do mundo, as vibrações de gratidão pelo seu legado. Se com ele, se conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, próximo domingo estaremos aqui com mais um Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Quero oferecer esse programa à minha mãe amada que se encontra no plano espiritual. Minha mãe, te amo, não te esqueço. Ora por teu filho sempre. Luciano Clay Filho, olha, a gente já fez a prece. Graças a Deus você ajustou esse teu som aí, viu, da tua parafernália aí, que o pessoal entra, Luciano Clay, reclamando comigo. Ô, Bruno, deu um jeito porque estava atrapalhando a fala de Cléo. Eu digo, olha, e um ruídozinho, mas não para tanto, né? Aí, nossa amiga Ana Maria reclamou comigo, viu, Luciano? Ana Maria também, viu, a filha do Hermínio. Bruno, tinha um chiado o tempo todo. Eu digo, eu não tenho nada a ver com isso. Vão falar com o Clay. Falem com o Clay. Falta de conhecimento técnico, meu filho. Aqui ficou o cabo frouxo aqui do áudio. Mas tá tudo ótimo. O Clay, é para esse pessoal sair da zona de conforto. O pessoal Meu filho, quer, né, mamão com açúcar o tempo todo, não dá, né, Clay? Não pode. Meu irmão, um beijo, viu? um beijo, meu filho. Até semana que vem. Se Deus quiser.